Pare de tentar mudar o mundo antes de mudar isto. Durante muitos anos, observei homens e mulheres tentando transformar suas vidas pela força. Eles queriam convencer outras pessoas, controlar circunstâncias, antecipar acontecimentos e encontrar maneiras de obrigar o mundo a lhes entregar aquilo que desejavam. Alguns chamavam isso de determinação. Outros chamavam de esforço. Eu compreendia esse impulso porque também conhecia o desejo de mudar aquilo que estava diante dos meus olhos. Mas quanto mais profundamente estudava a natureza da consciência, mais percebia uma coisa que parecia simples e, ao mesmo tempo, contrariava quase tudo aquilo que havíamos aprendido. O mundo exterior raramente é o lugar onde a verdadeira mudança começa. O homem olha para uma circunstância desagradável e imediatamente deseja removê-la. Se não possui dinheiro, concentra-se na falta de dinheiro. Se não encontra amor, concentra-se na ausência de alguém. Se não recebe reconhecimento, concentra-se naqueles que não o reconhecem. Se enfrenta um problema, passa horas tentando descobrir como eliminá-lo. E, sem perceber, continua contemplando exatamente aquilo que deseja deixar para trás. Ele acredita estar lutando contra o problema, mas sua atenção continua alimentando a realidade que o problema representa. Foi então que compreendi que a atenção é uma das forças mais mal compreendidas da consciência. Aquilo que você contempla repetidamente começa a ocupar um espaço cada vez maior dentro de você. Não importa se você contempla algo porque deseja ou porque teme. A consciência não distingue perfeitamente entre aquilo que você quer e aquilo que você não quer quando sua atenção permanece presa ao mesmo objeto. O homem pode passar o dia inteiro dizendo que não quer determinada situação e, ainda assim, mantê-la viva dentro de si simplesmente porque não consegue parar de pensar nela. Talvez você tenha experimentado isso. Alguém lhe faz uma crítica e, embora a conversa dure apenas alguns minutos, você passa o restante do dia reconstruindo-a mentalmente. Repete as palavras. Imagina o que deveria ter respondido. Cria novas respostas. Sente novamente a mesma emoção. A pessoa que o criticou talvez tenha esquecido o episódio horas depois, mas você continua vivendo dentro dele. A circunstância terminou no mundo exterior, mas continua acontecendo dentro da sua consciência. Quem possui o acontecimento nesse momento? É uma pergunta importante. Porque talvez você descubra que não é o acontecimento que possui você. É você quem continua concedendo vida a ele. Foi uma das maiores mudanças da minha compreensão perceber que não precisamos vencer todas as batalhas exteriores. Algumas delas desaparecem no instante em que deixamos de alimentá-las interiormente. Isso não significa ignorar problemas, fugir de responsabilidades ou fingir que circunstâncias desagradáveis não existem. Significa compreender que existe uma diferença entre reconhecer algo e entregar-lhe a própria consciência. O homem que observa uma tempestade sabe que ela existe. Mas não precisa transformar-se na tempestade. Da mesma maneira, você pode reconhecer uma circunstância sem aceitar que ela defina quem você é. Essa distinção parece pequena, mas é uma das portas mais importantes para a liberdade. Porque existe uma diferença enorme entre dizer, isso está acontecendo comigo, e dizer, isso define a minha vida. A primeira frase reconhece um acontecimento. A segunda transforma o acontecimento em identidade. E é justamente nesse ponto que muitos permanecem presos. Eles vivem uma experiência difícil e imediatamente começam a construir uma identidade em torno dela. Perdem dinheiro e passam a dizer que são pessoas sem sorte. Terminam um relacionamento e passam a acreditar que ninguém permanecerá ao lado delas. Cometem um erro e concluem que são incapazes. São rejeitadas uma vez e começam a acreditar que não são desejáveis. Um fracasso transforma-se em uma definição. Uma circunstância transforma-se em uma história. E a história, repetida durante tempo suficiente,
transforma-se em identidade. Foi isso que comecei a questionar. Quem disse que aquilo que aconteceu ontem precisa continuar definindo quem você será amanhã? Quem disse que uma experiência precisa transformar-se em identidade? Quem disse que o passado recebeu autoridade para decidir o futuro? Não é o acontecimento que possui esse poder. É a consciência que continua aceitando o acontecimento como uma verdade sobre si mesma. Talvez essa seja uma das razões pelas quais o passado parece tão poderoso. Não porque ele ainda exista da mesma maneira, mas porque continuamos carregando uma interpretação dele. O passado é constantemente recriado na memória. Você não vive apenas aquilo que aconteceu. Vive aquilo que acredita que aquilo significa. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência e sair dela com identidades completamente diferentes. Uma fracassa e pensa, eu não sou capaz. Outra fracassa e pensa, agora sei o que preciso fazer diferente. O acontecimento é semelhante. A identidade criada a partir dele é completamente diferente. E, consequentemente, os futuros dessas duas pessoas também começam a se separar. Foi então que compreendi que mudar a realidade não significa passar o dia inteiro tentando controlar cada acontecimento. Significa escolher cuidadosamente o significado que permitimos que os acontecimentos tenham dentro de nós. Quando você muda o significado, muda o estado. Quando muda o estado, muda a maneira como percebe. Quando muda a percepção, muda a maneira como responde. E quando suas respostas mudam de forma consistente, sua vida começa inevitavelmente a tomar outra direção. Não é necessário transformar tudo em uma única noite. É necessário parar de reafirmar aquilo que deseja superar. Imagine que você carregue uma fotografia antiga de si mesmo. Nessa fotografia está uma versão sua que sofreu, errou, foi rejeitada, perdeu oportunidades e tomou decisões das quais talvez se arrependa. Durante anos você olha para essa fotografia e diz, esse sou eu. Mas não é. É uma imagem de quem você foi em determinado momento. Existe uma diferença entre ter uma história e ser a história. Você possui um passado. Mas não precisa transformar o passado em identidade. Essa foi uma das descobertas mais libertadoras que encontrei. A consciência está sempre presente. O passado está sempre ausente. Ainda assim, o homem frequentemente abandona o presente para viver em uma realidade que já terminou. Ele acorda pela manhã e, antes mesmo de experimentar o novo dia, visita mentalmente todos os problemas do dia anterior. Leva antigas conversas para novas pessoas. Leva antigas decepções para novos relacionamentos. Leva antigas perdas para novas oportunidades. E depois se pergunta por que o futuro parece tão parecido com o passado. A resposta está diante dele. Ele está levando o passado consigo. Não fisicamente. Mentalmente. É como tentar caminhar para uma nova cidade carregando uma mala cheia de objetos que pertencem à cidade anterior. A pessoa pode até chegar ao novo lugar, mas continuará cercada pelas coisas antigas. Depois concluirá que nada mudou. Foi por isso que comecei a compreender a imaginação de uma maneira diferente. Imaginar não significa fugir do presente. Imaginar significa escolher conscientemente qual realidade interior você deseja ocupar. Quando você fecha os olhos e contempla uma versão diferente de si mesmo, está fazendo algo muito mais profundo do que criar uma imagem bonita. Está interrompendo temporariamente a autoridade do passado. Durante alguns instantes, você deixa de ser aquele que sempre foi e experimenta a possibilidade de ser outro. No início, isso pode parecer artificial. É natural. Tudo aquilo que é novo parece artificial antes de tornar-se familiar. Quando uma pessoa aprende um novo idioma, suas primeiras frases parecem estranhas.
Quando aprende a dirigir, cada movimento exige atenção. Quando começa a tocar um instrumento, os dedos parecem não saber o que fazer. Mas, depois de repetição suficiente, aquilo que antes exigia esforço torna-se natural. A consciência também aprende. E esse é um dos princípios que considero mais importantes. Você não precisa sentir uma transformação completa no primeiro dia. Precisa apenas parar de considerar impossível aquilo que deseja tornar natural. Se durante anos você acreditou que não merece prosperidade, talvez a primeira vez em que imaginar abundância genuinamente pareça desconfortável. Se passou anos acreditando que ninguém o ama de verdade, talvez imaginar um relacionamento seguro provoque resistência. Se viveu acreditando que precisa lutar por tudo, talvez imaginar uma vida tranquila pareça quase irresponsável. Não interprete essa resistência como prova de que seu desejo é impossível. Ela pode ser simplesmente um antigo hábito defendendo seu território. A consciência conhece o caminho antigo. Você está ensinando um novo. E ensinar algo novo exige repetição. Mas existe uma diferença fundamental entre repetir palavras e repetir um estado. Você pode dizer "eu sou confiante" 100 vezes e continuar sentindo medo. Por outro lado, pode permanecer alguns minutos em silêncio e experimentar como seria caminhar pela vida sem precisar provar seu valor. Essa segunda experiência possui muito mais força. Por que não está apenas falando sobre uma identidade? Está experimentando-a. Foi isso que tentei ensinar quando falei sobre assumir o sentimento do desejo realizado. Não queria que as pessoas fingissem. Queria que descobrissem o que acontece quando uma realidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a ser experimentada como uma possibilidade íntima. Você não precisa convencer o mundo. Precisa convencer a si mesmo de que uma nova maneira de existir é possível. E depois precisa torná-la familiar. Existe, porém, algo ainda mais profundo. Você precisa aprender a parar de consultar constantemente o mundo antigo para saber se o novo estado está funcionando. Essa é uma das armadilhas mais comuns. A pessoa decide assumir uma nova identidade pela manhã. Algumas horas depois, olha para a conta bancária. Consulta as mensagens. Observa as circunstâncias. Procura sinais. Analisa se algo mudou. Se nada parece diferente, começa a duvidar. E, naquele momento, retorna à antiga consciência. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se está crescendo. A dúvida não destrói apenas a expectativa. Ela devolve a atenção ao estado antigo. Por isso, em determinado momento, você precisa aprender a viver como quem já fez a escolha. Não precisa anunciar. Não precisa convencer ninguém. Não precisa publicar. Não precisa provar. A verdadeira mudança de identidade costuma ser silenciosa. Você simplesmente começa a perceber que certas coisas já não combinam com você. Algumas conversas perdem o interesse. Algumas discussões deixam de parecer importantes. Algumas pessoas já não despertam a mesma necessidade de aprovação. Alguns hábitos começam a parecer estranhos. Não porque você esteja tentando ser superior, mas porque já não pertencem ao estado que começou a habitar. Essa é uma das formas mais interessantes pelas quais a transformação aparece. Ela começa antes de qualquer grande acontecimento. Começa na maneira como você reage. Imagine alguém que durante anos teve medo de rejeição. Essa pessoa poderia passar muito tempo tentando encontrar o relacionamento perfeito. Mas talvez a verdadeira mudança aconteça quando ela finalmente percebe que não precisa mais convencer ninguém a ficar. Esse pequeno deslocamento interior altera tudo. Ela começa a escolher de maneira diferente.
Começa a estabelecer limites. Começa a reconhecer pessoas incompatíveis. Começa a dizer não. Começa a permanecer onde existe reciprocidade. E, algum tempo depois, olha para trás e acredita que encontrou pessoas melhores. Talvez tenha encontrado. Mas talvez também tenha se tornado alguém que já não aceita o mesmo tipo de relacionamento. O mundo mudou porque ela mudou primeiro. Esse é o princípio que desejo que você compreenda. Não espere que o mundo lhe dê permissão para ser quem você decidiu ser. O mundo quase sempre chega atrasado. Primeiro vem a consciência. Depois vem a evidência. Primeiro nasce a decisão. Depois surgem as circunstâncias que parecem confirmá-la. Primeiro você muda o lugar que ocupa interiormente. Depois a vida começa a apresentar novas possibilidades compatíveis com esse lugar. Foi assim que aprendi a não me impressionar excessivamente com circunstâncias temporárias. Uma pessoa pode estar passando por um período difícil, ainda assim, estar profundamente transformada por dentro. Outra pode estar aparentemente vivendo uma vida perfeita e, internamente, continuar presa ao medo. O exterior nunca conta toda a história. Por isso, quando alguém me dizia que sua realidade ainda não havia mudado, eu não perguntava apenas o que estava acontecendo do lado de fora. Eu perguntava: quem você acredita ser agora? Essa pergunta é mais poderosa do que parece. Por que você pode ter perdido uma oportunidade e ainda continuar sendo alguém capaz de criar outras? Pode ter perdido uma pessoa e continuar sendo digno de amor. Pode ter perdido dinheiro e continuar sendo capaz de prosperar. Pode ter cometido um erro e continuar sendo alguém que aprende. Pode ter passado anos vivendo de determinada maneira e ainda assim decidir que esses anos não terão autoridade sobre os próximos. A identidade não precisa pedir autorização ao passado. E talvez este seja o momento em que você precise fazer uma escolha silenciosa. Não sobre aquilo que deseja receber, mas sobre quem deseja ser enquanto vive. Porque, no fim, essa é a questão que permanece. Você pode continuar esperando que o mundo mude para finalmente se sentir diferente. Ou pode começar a se sentir diferente antes que o mundo tenha qualquer motivo para confirmar isso. A primeira escolha coloca sua vida nas mãos das circunstâncias. A segunda devolve sua vida à consciência. Não espere sentir confiança quando todas as provas estiverem diante de você. Sinta a possibilidade agora. Não espere sentir abundância quando tiver dinheiro suficiente. Experimente a consciência daquele que já não vive dominado pela falta. Não espere sentir amor quando alguém finalmente aparecer. Aprenda a habitar a identidade daquele que sabe que é digno de amar e ser amado. Não espere sentir liberdade quando todos os problemas desaparecerem. Comece a experimentar a consciência daquele que já não permite que cada problema determine quem ele é. Você perceberá então algo extraordinário. As circunstâncias podem continuar temporariamente iguais, mas você não estará mais igual diante delas. E esse é o verdadeiro começo. Porque o homem que mudou por dentro pode continuar olhando para o mesmo mundo durante algum tempo, mas já não é a mesma pessoa olhando. E quando a pessoa que observa muda, o significado do mundo muda com ela. Foi isso que eu gostaria que você levasse consigo. Não tente transformar cada detalhe da sua vida hoje. Não tente controlar todas as pessoas. Não tente obrigar o futuro a aparecer. Escolha apenas o estado no qual deseja viver. Depois volte a ele. Amanhã, volte novamente. Quando surgir uma dificuldade, volte. Quando o passado tentar convencer você de que nada mudou, volte. Quando as circunstâncias parecerem contradizer aquilo que decidiu, volte. Não porque esteja fingindo,
mas porque está ensinando à sua consciência um novo caminho. E um dia você perceberá que aquilo que antes exigia esforço começou a acontecer naturalmente. Você não precisará mais se lembrar de ser confiante. Será confiante. Não precisará mais se convencer de que merece. Simplesmente saberá. Não precisará mais imaginar que é livre. Começará a viver como alguém livre. E então olhará para trás e perceberá que a mudança não começou quando o mundo finalmente se reorganizou. Ela começou muito antes. Começou naquele instante silencioso em que você decidiu não entregar mais sua identidade às circunstâncias. Esse instante pode ser agora. Não amanhã. Não quando tiver mais dinheiro. Não quando encontrar a pessoa certa. Não quando o problema desaparecer. Agora. Porque o mundo que você deseja viver pode estar muito mais próximo do que imagina. Talvez a distância não seja medida em anos. Talvez seja medida na quantidade de vezes que você ainda insiste em ser quem já decidiu deixar de ser. E quando finalmente abandonar essa insistência, não precisará perseguir a nova realidade. Ela começará a encontrar você. Porque aquilo que muda primeiro não é o mundo diante dos seus olhos. É aquele que olha através deles. E quando aquele que olha muda, o mundo, inevitavelmente, começa a parecer diferente. Talvez esse seja o verdadeiro segredo. Você passou a vida tentando mudar o reflexo. Mas o reflexo nunca foi o problema. Era a imagem. E a imagem sempre esteve dentro de você.